Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu hoje tenho aqui uma pessoa com a qual me cruzei pelos caminhos da vida e acaba por ser um feliz acaso, não é? Isto porquê? Porque foi uma pessoa com a qual eu tive uma relação estritamente profissional, não é? No início, ou seja, é um explicador, era uma pessoa que me ajudava no estudo da estatística e da análise matemática, mas entretanto comecei a perceber, e ele também, não é? Que no final das aulas ou ficávamos a falar um bocado, ou tínhamos interesses comuns e adorávamos o Andrew Huberman, portanto tínhamos aqui algumas coisas em comum. E eu decidi convidá-lo, isto porque acho que tenho muita curiosidade em perceber um bocadinho melhor sobre aquilo que tu fazes, não é? A questão da investigação acho que é absolutamente mind-boggling, não é? Uma pessoa normal, do cotidiano, uma pessoa que anda na rua normal, tem sempre algumas questões em relação a isso, portanto gostava mesmo de falar disso. Mas antes disso gostava que te apresentasse, ou seja, quem é que é o João, que chega aqui com 31 anos. Quem é que 28. És tu? 28 não, para mim, yeah. 31 para ti. Mas quem é que és tu? Como é que chegas aqui? E basicamente, quem é que é o João, assim de forma genérica, para quem nos está a ouvir? Yeah. Primeiro, só este podcast é interessante porque é a primeira vez que nos estamos a conhecer pessoalmente. Ou seja, até há 5 minutos nunca tinha visto o Francisco pessoalmente, porque nós dávamos. Pronto, eu estive a ajudar o Francisco em estatística e em análise, não foi? Mas foi tipo online, com explicações, então esta é a primeira vez que estamos a ver. Mas pronto, o meu nome é João. O meu background, eu acabei o meu doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no técnico em março. Por isso, ou seja, venho do meio muito académico, ou seja, estou lá quase há 10 anos em investigação, em bolsas de investigação. Tive 6, 8 meses na CMU em Pittsburgh a fazer investigação, também quando acabei o meu mestrado. Por isso, o meu background, eu era quase sempre nerd, porque sempre adorei matemática e física, e sempre adorei ciência, e sempre adorei ler. Mas depois, como sempre andei de skate e tinha quase 60% dos meus amigos vinham do skate, era uma junção entre um nerd e depois tinha a parte cool, porque sempre andei de skate e na escola toda a gente conhecia-me como um miúdo que andava de skate. Eras um nerd super cheio de estilo, não é? Yeah. E super tranquilo. Acho que isso é um conceito, por acaso, eu acho bem interessante. No jiu-jitsu eles às vezes falam dos nerds assassinos, não é? E é a malta que anda de óculos, bué fininho, bué tranquilo, super baixinho, ninguém dá por aquela pessoa, mas é se calhar uma faixa preta jiu-jitsu Yeah. ou seja, é um conceito que parece que aquelas duas personas não se devem cruzar, não é? Mas no diagrama de Venn tu estás lá no meio e és o cruzamento dos dois. E isso eu senti imenso, ou seja, ao crescer, mais que os meus amigos do skate, porque eu estava com os meus amigos do skate e pronto, a maior parte deles não tinham muito interesse académicos, nem fazia o sentido, às vezes eu explicar as coisas que estava a fazer ou os meus interesses para eles, então eu estava lá quase com eles e até hoje em dia acho que eles nem sabem bem o que é que eu faço. Ou seja, eu tenho imensos amigos que acham que do género eu ainda estou a acabar a escola, ainda estou a acabar uma licenciatura. Já me aconteceu virem Domingos, João, eles chamam-me Domingos, bro, nunca mais acabas a licenciatura, já está vai dar tempo. E eu, calma, não é bem isso, eu já acabei. Ainda estou na faculdade, mas estou a fazer cenas diferentes. É outra cena. Então eu próprio às vezes sinto-me assim. Eu queria te perguntar como é que tu tomaste a decisão de continuar. Ou seja, porque uma pessoa normal vem a ouvir desde a infância, pelo menos desde que seja sei lá, uma classe média ou mesmo classe baixa alta ou whatever, a partir daí vem-se a ouvir que o caminho é tiras uma licenciatura, se te quiseres especializar tiras um mestrado, agora por causa do pós-Bolonha, não é? E depois vais trabalhar. Não é? Yeah. De onde é que surgiu este bichinho de fazer um caminho diferente? Sinceramente é porque eu acho que nunca trabalhei na vida. Ou seja, eu nunca tive um trabalho normal. Sempre, tudo o que eu fiz, que foi remunerado, foi relacionado com bolsas de investigação, com
ou com explicações ou com coisa assim, mas eu nunca eu nunca tive um trabalho que me tivesse, porque isso também, porque eu também não procurei, porque eu sempre prezei muito tipo de liberdade e consegui fazer coisas que eu gostasse e que não só gostasse, mas tipo intelectualmente também me fossem desafiantes. E então quando eu acabei o meu mestrado, é assim, eu não segui um caminho tipo normal de uma empresa, tipo uma consultora ou assim, mas eu de certa forma tive uma experiência diferente porque eu fui para os Estados Unidos, ok? E estive lá como Research Associate, tipo, também a fazer investigação, ou seja, não foi num programa de mestrado nem de doutoramento, mas foi também a fazer investigação lá como professor. E isso, de certa forma, foi uma experiência diferente para mim. Apesar de ser no contexto da investigação, ou seja, tinha um contrato de trabalho, era tipo, era um trabalho. E isso é uma coisa que eu também, tento explicar bué vezes, mas é bem difícil explicar, especialmente aos meus amigos, que é, para muitas pessoas, tipo, estar na escola é estar a estudar e tipo, não é um trabalho. Ou seja, tipo, ter uma bolsa de investigação é, por exemplo, a maior parte das bolsas de investigação, de investigação, pelo menos no técnico, doutoramento, nós temos bolsas, concorremos a concursos e ganhamos a bolsa. E pronto, aí há um contrato e nós recebemos um ordenado, é como se fosse um emprego. Ou seja, só podemos, legalmente, não podemos estar a fazer um doutoramento e estar a fazer outro trabalho. Há uma coisa de exclusividade, não é? Ou seja, aquilo no final do dia é um trabalho. Simplesmente é um trabalho que eu percebo que é muito próxima a uma pessoa estar só na faculdade a acabar uma licenciatura. Sim, como o meio em que se trabalha é o mesmo em que se estava a estudar, as pessoas pensam que ele continua a estudar. Sim, imagina que eu vou ser, sei lá, senhor da cantina, né, na faculdade onde eu estou agora a estudar. Yeah. Eu não saí da faculdade. Sim. Ou seja, o Francisco ainda está no ISA. Né? E eu não vejo da mesma forma como sendo o senhor da cantina ou quem está a limpar os corredores, porque acho que é um trabalho completamente diferente daquilo que nós, pelo menos cá fora, vemos, não é? A investigação, vocês obviamente têm a questão das bolsas. Tu podes escolher aquilo que investigas? Isso depende de país. Porque, pelo menos, quer dizer, agora com aquela questão da FCT, da Agência para a Inovação, aquela coisa que a FCT foi tipo abolida, não é? Eu não sei muito disso, porque não estou muito dentro. Mas sei que pronto, houve ali uma alteração no financiamento a nível da FCT, por isso eu não sei agora. Mas quando eu estava a fazer mestrados e doutoramento, nós concorremos a concursos. E tipicamente, claro que o concurso tem diretrizes gerais ou seja, queremos fazer impactos nestas áreas, se calhar com esta empresa, tu tens de fazer objetivos. Mas em Portugal, a resposta sincera é, como nós temos muito pouco dinheiro, há muita liberdade. Porque as bolsas são, tipo 50 mil euros, assim, para um período de um ano ou de alguns anos, mas tipicamente não há muito dinheiro. Então nós temos muita liberdade. Se tu fores para países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde as bolsas são bastante maiores, eles têm que seguir muitas diretrizes, tipo de inteligência artificial, ou seja, das tecnologias que estão na berra. Ou seja, tens de investigar uma coisa mesmo muito mais específica. Sim, tu podes investigar outras coisas, mas quase o output que eles querem final é para resolver este problema e aquele problema. Ou seja, é quase que tu tens problemas chaves que tu tens de trabalhar e eles metem tipo centenas de cabeças a trabalhar naquilo e pronto, tu és mais uma picareta que está lá a bater. Mas há diretrizes mais definidas, pelo menos do que eu sei. Em Portugal, eu diria que não é tanto assim. Também há projetos assim e, por exemplo, na minha bolsa de doutoramento, isso também foi uma coisa que para mim tive muito grato, eu consegui fazer tipo, basicamente o que eu quis. Não tive nenhum... o meu orientador nesse aspecto foi 5 estrelas, não tive nenhuma restrição. Eu comecei a estudar uma coisa que vinha do meu mestrado, depois abri um livro de estatística e comecei a estudar teoria de detecção e aprendi lá uma coisa e fiz um incrementozinho. Depois voltei e fiz uma coisa que foi... Aliás, nós já te falei várias disto, da cena dos outliers e não sei o quê, que é um tema que eu trabalhei bastante até doutoramento, que também veio do nada, ou seja, não veio literalmente... Eu estava a fazer um trabalho... Eu era teaching assistant numa cadeira de doutoramento e havia lá um trabalho de casa de um programa de estatística, de otimização,
Pá, eu estava a corrigir os trabalhos de casa e a ajudar o professor. E eu achei aquele programa super interessante. Então, eu, no meu tempo livre, eu, pronto, resolvi o trabalho de casa e depois comecei... Ok, mas se eu quisesse tentar fazer melhor do que isto, como é que eu fazia? Pá, e trabalhei naquilo, talvez, durante uns 5 ou 6 meses. Mas quase como um side gig. Aquilo não estava à espera que aquilo desse nada. Depois, descobri ali alguns tipo, resultados que poderiam ser interessantes. Depois trabalhei nisso mais o verão. Pá, e passado pá, um ano ou um ano e meio de voltar a trabalhar nisso é que volei ao meu orientador. Tipo, ele validou que, pá, ok, é uma ideia fixe, acho que deves continuar. E depois aquilo começou a expandir e pronto. É basicamente quase o tema principal da minha tese de doutoramento. Pá, que brutal. Eu não consigo colocar-me nos teus sapatos porque nem consigo ver como é que seria entrar num doutoramento, não é? Mas para alguém que esteja de fora, qual é que é a carga? Ou seja, também agora que já saíste do outro lado, não é? Ou seja, já passaste pela fase toda do doutoramento, já estás doutorado, já chegaste ao final. Como é que tu dirias a alguém que não tem noção muito bem o que é tirar um doutoramento, aquilo que é? Ou seja, quantos anos, que fase é que passa, assim, um resumo? Yeah. Pá, assim, mais uma vez eu acho que depende tipo, do orientador e do que é que tu queres fazer. Porque tu podes fazer um doutoramento que literalmente está muito focado em desenvolveres um produto, tipo uma aplicação ou uma tecnologia para uma aplicação ou para uma coisa concreta. Ou podes fazer uma coisa mais de teoria, mais criativa, se calhar como eu fiz. Pronto, eu vou falar do meu caso, que pronto, é o que eu tenho mais experiência, claro. Pá, os doutoramentos no técnico, nós temos financiamento para 4 anos, ok? E tipicamente no primeiro ano nós fazemos cadeiras, mas não, as cadeiras que nós temos de fazer não é pá, como no mestrado, que temos de fazer 5 cadeiras todos os semestres, não. No doutoramento todo só tens de fazer 5 cadeiras. Ou seja, num semestre, em princípio, fazes tudo. E depois, a partir daí, é só investigação. Ok? Por isso, eu diria que os primeiros 6 meses a um ano tu vais fazer cadeiras que te interessem. Tu podes escolher de uma lista de várias, tal como no mestrado. E... pronto. E, assim, tipo, em percentagem, quantas pessoas é que passam do mestrado para o doutoramento? Na tua área, aquilo que tu viste à tua volta, da malta que tinha as mesmas cadeiras que tu... São muito poucas, ou seja, de todos os meus colegas eu diria tipo 3 ou 4. Uau. Eu acho que é... pá, certamente menos de 10% de toda a gente que alguma vez foi para a faculdade. É uma porcentagem muito, muito reduzida. Porque, também para te explicar, porque no primeiro ano tu fazes as cadeiras e os primeiros 6 meses é quase mestrado. Porque tu estás a fazer cadeiras e pronto, tu tens de fazer as cadeiras, tens testes ou tens projetos, está tudo ok. No meu caso até foi um bocado diferente porque pronto, eu conheci um orientador que foi o meu orientador de mestrado e de doutoramento. Eu conheci-o no mestrado, uma cadeira de otimização, eu adorei, tipo, mal tipo, ele foi professor, eu disse, não, eu adorava a forma que ele ensinava, ele era super, das melhores mentes que eu já conhecia, eu tinha mesmo de trabalhar com ele. Então eu fiz aquela cadeira e depois, no final do meu mestrado, eu fui falar com ele e perguntei-lhe que cadeiras é que o professor dá relacionadas com esta área, que era a otimização, que eu gostava bastante. E ele disse-me, pronto, eu mestrado essa, mas eu dou mais 2 de doutoramento. E eu, tipo, na semana a seguir, fui fazer as 2 cadeiras, fiz uma num semestre e depois a outra de doutoramento. Ou seja, eu fui para o meu doutoramento já com 2 cadeiras feitas de doutoramento, que eu fiz no meu mestrado. Oh. Que também foi uma coisa bastante incomum. Ele tinha-me dito... eu acho que foi o primeiro ou dos primeiros. Mas foi do género... Porque mesmo no meu mestrado nunca houve nada, nenhuma área que me chamasse muito. Eu estava literalmente como qualquer outro jovem. Estava a acabar a licenciatura e mestrado. O meu mestrado era integrado, por isso eu tinha de fazer. Mas eu estava... para que área é que eu vou? Depois eu estava em energia, telecomunicações... E depois já estava com aqueles argumentos de... vou para telecomunicações porque é que gosto menos. Ou é que não tenho nada contra. Porque, computadores... Eu nunca fui muito bom a computadores, não queria mesmo. Apesar do meu doutoramento ser engenharia eletrotécnica e de computadores. Tipo, eu não sou o gajo da programação. De longe. Mas... Depois...
havia controle, que eu gostava, mas eu não estava muito certo, estava bastante indeciso. Mas depois eu fiz uma cadeira de otimização e algoritmos, que eu adorei, pá, que foi mesmo das melhores cadeiras que eu já fiz, que me levou a ter interesse no professor. Pronto, e a partir daí eu fiz mais 2 cadeiras de doutoramento no mestrado com ele, pá, fiz a minha tese de mestrado com ele, e depois quando fiz o doutoramento continuei com ele. Pá, que fixe. Acho que eu sinto que foste um bocado puxado, não é? Pela cena da pessoa, não é? Não, totalmente. Nesse sentido. Eu ia-te perguntar agora, era um bocado mais no sentido pessoal da coisa, que é, agora que sais do lado de lá, não é? Que skills é que achas que isto te deu? Que skills é que para o mundo real, não digo que a investigação ou o doutoramento não seja o mundo real, não é? Mas pá, para o teu dia-a-dia até, o que é que tu achas que isto te deu, que tu, antes de entrares, se calhar nem fazias ideia que ias desenvolver? Não é? Eu estou a pensar na capacidade de síntese, estou a pensar numa data de coisas, não é? A minha cabeça está iluminada com uma data de coisas que eu achei que poderiam ser aprendizagens, não é? Mas o que é que tu achas que é aquilo com que tu sais? Pá, as ferramentas com que sais agora do doutoramento? Pá, eu diria que claro que não são as ferramentas mais técnicas, porque mudam muito de doutoramento para doutoramento e eu acredito que no mundo real, no mundo empresarial, não precisam de pessoas com este tipo de capacidade, tipo técnica. Uhum. Mas talvez o que eu diria era a capacidade de enfrentar um desafio ou um novo problema. E primeiro, eu também estávamos a falar sobre isso, que é o doutoramento tem uma carga psicológica muito, muito grande. Porque, também para voltar um bocado atrás, porque no primeiro ano nós estamos a aprender, fazemos umas cadeiras, aprendemos também um bocado o estado da arte, ou seja, vemos alguns artigos da área que estamos mais ou menos a trabalhar, mas ainda está tudo assim muito, muito ao de leve, não sabemos exatamente. Só que depois, a partir do primeiro ano, início do segundo, nós temos que começar a trabalhar no nosso campo. E então é quase a primeira vez na vida que tu estás a trabalhar numa coisa e sentes-te totalmente ignorante. Porquê? Porque tu tens algum apoio do teu orientador, mas tu é que tens de fazer o doutoramento. E tu é uma sensação de... é quase uma batalha psicológica que todas as semanas eu não sei nada, não sei nada, não sei nada. Tu aprendes uma coisa, sentes-te, ok, já estou a perceber. Depois vem mais 3 artigos, ok, não estou a perceber nada, não estou a perceber nada, não estou a perceber nada, não estou a perceber nada. E por isso é que é bom e é bastante importante ter uma boa relação com o teu orientador para não te sentir que estás sozinho. Uhum. Isso é talvez das coisas mais importantes. E depois, à medida que avanças no doutoramento, esta relação é muito boa ao início, porque ao início as tuas dúvidas são fáceis o suficiente que ele facilmente consegue ajudar, consegue dar uma rede. Mas depois, quando aproximas do terceiro e último ano, tu já não tens bem uma rede, porque ele próprio já não domina tão bem aquela área, porque tu já estás muito a fundo. Então aí é que realmente tu tens que ter e até o fator psicológico, teres confiança no que tu sabes. Isso, tu tens de ter confiança no que tu sabes, e se tu não sabes, na tua capacidade para aprender. E o problema um grande problema do doutoramento é que as pessoas no início, especialmente se a relação com o orientador não for boa, elas não conseguem ganhar essa confiança ou por exemplo, trabalhar num tópico e verem o tópico durante 1 ano, 2 anos sem esperar resultados. Por exemplo, este trabalho que eu estava a dizer, eu não estava à espera de nada. Eu estava à espera porque eu já tinha... Porque a minha tese de doutoramento basicamente são 3 capítulos, são 3 problemas diferentes. E eu já tinha 2 problemas no bolso. Eu estava ok. 2 problemas já é bom. Se eu quiser já posso escrever uma tese de doutoramento com isto. Estava ok. Então eu fui trabalhando naquilo quase porque gostava. E também uma coisa que me ajudou muito, isso que é também importante referir, que é... Eu trabalhei aquilo totalmente, anonimamente e sem ver nada. Ou seja, eu não fui ver nenhum artigo do que é que foi feito. Eu só fui ver artigos 1 ano depois de trabalhar naquilo. Quando eu já sabia, já tinha algum conhecimento, já tinha alguns resultados e queria ver o que é que as outras pessoas fizeram. E isso fez com que, quando eu fui ver os artigos e fui ver a literatura, eu estava realmente interessado. Porque
eu estive a pensar neste problema um ano sozinho. Eu quero realmente saber o que é que as outras pessoas sabem. E depois é engraçado porque houve artigos que eu não sabia, houve coisas que aprendi até que consegui relacionar com o meu trabalho, novas relações que eu não sabia, e depois houve artigos que não explicavam bem as coisas. Ok, eu consigo perceber o que é que queres dizer aqui, eu também tenho essa figura na cabeça, ok, estou a perceber. E isso, cativou-me para mim imenso, porque aquilo, eu já nem sentia que eu estava a fazer aquilo por obrigação. Era totalmente curiosidade. Do género, eu já tinha desenvolvido os meus resultados e eu agora queria ver, ok, o que é que a literatura aprendeu. Que é uma forma totalmente contrária a fazer um doutoramento. Normalmente, aliás, foi o que eu te disse, normalmente tu começas por estudar a literatura, vês o que as pessoas fizeram e depois tentas acrescentar um beat. Yeah. Eu fiz totalmente o contrário. Eu inventei os meus próprios beats e depois fui ver onde é que, quase, a literatura, onde é que se encaixava, exatamente. Isso é muito fixe, é uma maneira completamente diferente de fazer resolução de problemas, não é? E Yeah. acho que a capacidade que tu tens agora de, se calhar, dissecar problemas até do dia-a-dia, não é? Eu vejo isso quase como preto no branco, não é? Ou seja, eu vejo que no futuro, agora nos próximos, sei lá, 20 ou 30 ou 40 anos da tua vida, quando surgir alguma coisa, tu vais começar a dissecar isso com um método científico. Estás a ver? Tu vais começar a fazer testes, a ver o que é que funciona melhor, a testar as várias hipóteses, Yeah. a tentar chegar a uma que seja válida, depois testes, depois tentas criar um protocolo qualquer para manter aquilo. E vejo isso também dentro da tua vida, não é? Dentro da tua rotina. Pelo menos das conversas que nós já tivemos, também já percebi que estás aí um bocado numa jornada de tentar otimizar algumas coisas que podes controlar, não é? A questão do sono, a questão da luz azul, uma data de coisas, porque também estar ao computador tantas horas, não é? Porque a investigação, tu podes e também deves ter ido, obviamente, a bibliotecas, ler artigos e fazer coisas assim, não é? Mas hoje em dia é, se calhar, 90% online, é quase tudo digital. Eu sou mesmo... sou quase um ermita, estás a ver? Eu fiz todo o meu doutoramento praticamente em casa ou no técnico, quase sempre a trabalhar sozinho. Eu nunca fui muito aquele aluno que ia para a faculdade, para as salas de estudo. Sempre gostei de trabalhar sozinho. Quase que na minha cabeça eu preciso de um tempo para eu perceber os conceitos ao nível que eu os quero perceber. E quase pelos... também esta cena do doutoramento, as ideias entrarem na cabeça e cimentarem. E depois, quando as ideias já têm alguma... quando estão compactas, é que eu posso falar com as outras pessoas e aí é que estou sujeito a mudar a maneira de pensar. O que eu sinto é que se eu estou a tentar aprender um tópico logo ao início e tenho muita informação de muitas fontes, para mim é fácil eu perder um bocado o fio à meada. Eu prefiro estudar uma ou duas bem e depois ir acrescentando. Isso é uma maneira super interessante de ver a coisa. Houve uma vez uma conversa que eu lembro-me perfeitamente. A pergunta não foi esta, mas foi algo parecido com isto. E na altura achei interessante também aquilo que tu me explicaste, que foi: tu sentes que as pessoas te veem de forma diferente. Ou seja, as pessoas, eu não estou a dizer que não és uma pessoa, não é? Mas alguém com quem te cruzes na rua, a primeira coisa que tu dizes não é olá, prazer, doutor João Domingos, não é? Não vais dizer isso, obviamente. Mas quando alguém te pergunta, então, mas o que é que tu fazes da tua vida? Ou o que é que andas a fazer? E etc. E tu, sou investigador, estou a tirar um doutoramento, ou tirei um doutoramento, ou etc. A minha área é a investigação, e depois a investigação na área ainda por cima que é. Porque é uma área, tão específica e é um bicho de 7 cabeças para tanta gente. Porque se fosse investigação, sei lá, eu vou agora dizer no solo e nos sedimentos à volta do sobreiro. Ok, isso é tangível. As pessoas conseguem imaginar a árvore, conseguem imaginar o chão, está feito. Agora, o doutoramento e a tua área de investigação são conceitos abstratos, muitas vezes, não é? E são conceitos super, super complexos. Como é que tu sentes que é esta relação das pessoas que estão de fora a olhar para ti? Como é que tu sentes que as pessoas te olham, não é? Desta forma, e como é que tu geres um bocado isto, não é? A interlocução de ideias, o tentar transparecer aquilo que tu fazes, também há de ser uma dificuldade enorme às vezes que tens, porque tu deves estar tão dentro da coisa que... E o Einstein, não sei se foi o Einstein, eu acho que sim,
mas dizia que a verdadeira inteligência é a capacidade de explicar, não é? Miúdo, uma criança. Como é que tu consegues explicar uma coisa tão complexa a um miúdo? Aí sim consegues ver se dominas ou não o tema, não é? E no fundo a pergunta estende-se muito, mas tentando encurtar ao máximo é: como é que tu geres esta pressão que vem de fora, este julgamento que vem de fora? Pode ser bom ou mau, não é? Sim. Eu, da minha experiência, há 2 tipos de interações que tu normalmente tens. Realmente é o que é que fazes, tipo, ou dizes que és estudante, ou que fazes doutoramento, ou que fazes investigação, e as pessoas isto tem muita matemática, não é? E assim, tem muita matemática. E pronto, há uma espécie de admiração. Mas também há uma condição contrária, que é porque o meu doutoramento é em engenharia eletrotécnica e de computadores. O que é que as pessoas implicam? O que é que pensam? Pensam que eu sou um funcionário da Vorten. Eu tenho que resolver todos os problemas. Ou seja, e sei bué de programação e máquinas de lavar roupa e frigoríficos, quando eu não sei nada. Estás a ver? Então, é engraçado que sempre que eu digo isso, depois 2 minutos de conversa e eles começam a dizer: sabes que lá em casa tem ali um problema na... O meu computador anda um bocado lento. Podias ir lá ver um dia. O que é que tu achas? E muitas vezes eu não faço ideia do que eles estão a falar. Porque... Mas vais na mesma com boa intenção. Não, quase Desliga e liga. Quase que vais na conversa, mas acho que é uma... Pronto, também tem a ver com isso, que a ideia das pessoas não perceberem bem o que é investigação. Porque... E eu percebo, porque eu próprio, antes de fazer, não percebia. Mas o que nós estamos a fazer em investigação, de forma geral, não se resume tanto a soluções pontuais, como do teu computador, ou do teu quadro elétrico, ou do teu frigorífico, mas nós estamos a criar fundamentos e mecanismos para a rede elétrica de um país. Não é para tu teres eletricidade em casa, é para toda a gente ter eletricidade e a rede ser robusta e distribuída e etc. E isso é um bocado difícil de perceber, porque as pessoas pensam que... Isso também é engraçado, que as pessoas pensam que por teres um doutoramento e por saberes conceitos abstratos tão grandes, depois tu tens de saber todos os conceitos abstratos pequenos. E isso é totalmente mentira. Eu sou totalmente ignorante em quase 99% das coisas. Simplesmente há 1% das coisas que eu me interessei e dediquei 4, 5 anos e pronto, sou bom naquela área. Mas isso não implica que eu seja bom em todas as áreas, estás a ver? E aliás, até posso dizer que nas explicações contigo isso até é interessante, porque muitas das vezes eu sinto que aprendo mais contigo, ou alunos como tu que são interessados e fazem boas questões, do que se calhar tu estás a aprender comigo. Ou seja, eu acho que quando tu és professor, às vezes o próprio professor ele consegue captar mais das dúvidas do aluno, porque nós já sabemos a teoria base e já sabemos quase os problemas todos. Sim, mas o aluno é ali um novo ponto de vista que chega à mesma matéria. Pois, não é? Exatamente. Estão a olhar para a mesma coisa, mas é um novo ponto de vista. Ainda dá para ver isto desta forma. Mas se tu te conseguires pôr na cabeça do aluno, tu tens muito a ganhar com isso. Claro que a maior parte das pessoas não faz isso. E eu próprio posso dizer que vim do técnico e 95% das pessoas que eu conheci não fazem isso. Ou seja, não têm as aulas que já sabem dar, as matérias que já sabem dar muito bem, e o programa está todo estruturado e não há muito espaço para questões intelectuais e para ligações. Não todos. Há pessoas muito bons lá. Mas eu acho que isso é quase, talvez, a maior vantagem de ensinar. É, claro, a ligação que tu crias com os alunos, mas a nível intelectual é as questões que eles fazem podem ter impacto em ti também e nas coisas que tu sabes. O método socrático para mim é uma coisa absolutamente fascinante, estar sempre a questionar tudo, questionar muitas vezes e muitas vezes estar a questionar sobre a mesma coisa, não é? Mas estar sempre à procura de novos pontos de vista sobre o mesmo facto, sobre o mesmo acontecimento. E eu sempre achei um bocado fascinante a maneira como Sócrates acaba por explicar. Não é Sócrates o político, é Sócrates o filósofo, ok, malta? Acaba por explicar isto
E acho que, de certa forma, é um bocado isso que tu estás a dizer mesmo. É, através do questionamento constante de outros pontos de vista a entrar na mesma matéria, aquele que está a absorver estes questionamentos de todos os ângulos e mais alguns, está a aprender ainda mais, está a conhecer ainda melhor. Não é? E eu acho que isso é um bocado fascinante, a maneira como as pessoas podem abraçar isso como sendo um desafio, mas também podem refutar isso, porque acaba por entrar ali um bocado um orgulho humano, sim, não é? sim, sim. De, não, eu é que sei. Uma cena de pedestal. E aliás, e a questão é que nem todas as pessoas fazem isso. Eu também notei que muitas pessoas que eu vi, e como deves imaginar, eu era um aluno super chato. Só garantir que a câmara está centrada. Yeah. Sim. Eu era um aluno super chato desde sempre, porque fazia imensas questões, queria todos os pormenores e aulas, dúvidas. Quando realmente estava interessado, era muito, muito, muito chato. E eu notava que muitas vezes os professores... Tu eras aquele aluno que os professores ou odiavam ou amavam. Não é? Yeah. Não há meio termo. Não há como ignorar. Não é? Ou seja, tu adoras aquele aluno que te está a questionar, não é? Ou então há relações, e eu vi isso pelo menos com colegas meus, não é? Que estavam a fazer questões e eu achava pertinentes ao professor, mas o professor simplesmente bloqueava as questões e dizia: agora não é tempo para dúvidas, agora estou a explicar. Sim. Pois, é um bocado assustador. Eu tenho algumas histórias, não te vou contar, se calhar em off, mas tenho algumas histórias dessas engraçadas. Pois, eu estava-te a dizer, porque muitos daquelas pessoas, a minha percepção era quase que eles não valorizavam aquele tipo de perguntas porque eles próprios nunca as tiveram. Ou seja, era quase que eles estavam no pedestal e às vezes com uma pergunta, que é o problema da pessoa pensar que está num pedestal e porque tem um doutoramento ou porque é professor há 20 anos que é melhor ou que sabe mais. Sabe mais, tu sabes mais de uma coisa muito concreta. Tipo, vais para qualquer outro campo, tu sabes menos. E mesmo no teu campo há pessoas que sabem mais e pode haver sempre dúvidas que mesmo que venham de baixo são muito fazem-te pensar, têm sumo. E eu sentia que muitos desses professores eles nunca tinham essa predisposição de fazer esse tipo de perguntas e por isso é que não de certa forma rejeitavam essas perguntas. Porque depois eu notava que dos pessoas e das mentes mais ágeis e realmente quase que tu entras na sala e vês que ok, estes estão noutro nível, são pessoas que realmente apreciavam muito esse tipo de interação e eram pessoas super humildes. Posso dizer que as pessoas mais inteligentes que eu conhecia eram as pessoas mais humildes. Não, porque é um bocado aquela metáfora do conhecimento é quase que um elevador que tu andas um andar para cima, mas depois andas 3 para baixo. Ou seja, tu percebes uma coisa, ok, percebi isto, ok, mas isto faz com que estas 3 coisas vão abaixo. E então estás sempre... Quer dizer que então eu não sei isto. Basicamente estás sempre a descer. É quase não desceres muito depressa. De certa forma, e isto aqui leva-me a questionar um bocado também a maneira como nós vivemos o nosso dia-a-dia. Muitas vezes nós somos muito críticos connosco próprios, não é? Eu especificamente também... Eu não digo que tenha o teu nível de inteligência longe disso, estás a ver? Acho que sempre foi muita facilidade na escola e isso depois fez com que eu não gostasse bué, estás a ver? Não digas nível de inteligência, porque eu também não... eu sou bué daquela time de... Eu não acho que haja assim grandes diferenças de níveis de inteligência. Acho que há trabalho e... Eu ia falar uma cena que era a blissful ignorance. Ou seja, a malta, salvo seja, não é? Agora estou a meter toda a gente dentro de um saco que é... Não é serem ignorantes, mas é o facto de tu não saberes tanto sobre certas cenas, principalmente, por exemplo, filosofia, o facto de não que se questionarem sobre religião ou etc. Isso faz com que se tenha uma vida tranquila. Não é? Tranquila porque não há muito questionamento. Então se não há aqui muito questionamento, não há muita luta de ideias, então nem há stress sobre quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu existo, etc. Sim. Isso eu acho bem interessante. Eu falo com pessoas como tu, que basicamente estão em constante questionamento, não é?
e eu só sei que nada sei, não é? Basicamente é isso, é tipo, o único conhecimento que eu tenho de certeza absoluta é que ainda há muito mais para eu aprender, não é? E depois há um outro lado completamente oposto do espectro, que é, têm boas certezas de tudo aquilo que estão a fazer, controlam as coisinhas pequenas que vão fazendo, estás a ver? E estão super tranquilos na vida porque não se questionam, não entram em batalhas de ideias, não estão para retórica nem para tentar convencer ninguém, não Sim. discutem nada no fundo, estás a ver? Eu acho isso bem engraçado. Só querem pôr a informação, não querem necessariamente O questionar. o questionar e o debater. É o ver os reels no Instagram ou ver a notícia da SIC Notícias, vês o post, lês o título, é verdade. Entra no subconsciente, passa para o próximo. O não questionar o que é que está por trás e ir atrás da verdade, ou seja, não é? Do porquê é que está aquele título, mas realmente o que é que aconteceu e etc. Acho que isso aí, de certa forma, é um peso também grande a acartar, não é? E ia-te perguntar se, por acaso, tu não terias interesse em alguma vez na vida desligar um bocado essa ficha do questionamento. Pá, e nisso, agora também, tipo, fazendo a ligação, é a razão pela qual eu gosto tanto de andar de skate e pela qual andei desde miúdo. Também, para te contar, tipo, eu sempre fui, pá, sempre adorei matemática, sempre adorei ler, ciência, mas eu, quando era muito pequeno, sei lá, até aos meus 10, 12 anos, eu era, tipo, não tinha interesse nenhum, estava um bocado assim. Porque eu queria eu era um miúdo, eu queria andar de skate, eu queria estar com os meus amigos, eu não me interessava por nada. Depois, realmente, quando fui para o 5º, 6º, 7º ano, é que fez ali um clique e tipo, aquilo, pronto, o meu cérebro quase que se ligou e eu comecei a ganhar tipo interesse. Mas para mim o skate, e aliás é uma coisa que eu digo tipo a alunos de mestrado e de licenciatura no técnico, que é, pá, é super importante eles, quando vão para lá e à medida que avançam, terem uma coisa, pá, que lhes permita desligar o cérebro e estar só a agir quase por intuição, que não seja muito mental nesse aspecto. E pode ser o skate, pode ser jiu-jitsu, pode ser ir ao ginásio, pode ser correr, pode ser tocar piano, pode ser o que tu quiseres. Mas para mim foi a razão pela qual, pá, eu sempre adorei de skate e sempre adorei, tipo, tinha os meus amigos mais tipo intelectuais e de faculdade e não sei o quê, mas também tinha sempre os meus bros do skate que eu adorava estar com eles, porque exatamente eu sabia que se estivesse com eles eu nunca ia ser tipo o João ou o Domingos que tinham um doutoramento. Não, eu era o Domingos tipo que dá frontside chobby para 50, tipo, se eles estiverem a ver eles vão saber, ou que caiu a semana passada, muito bem, ou que partiu o pulso em Miraflores quando era não sei o quê. E isso, pá, é uma coisa que eu até tento manter até hoje. Aliás, mesmo quando acabei o mestrado, numa altura que eu deixei um bocado o skate, mesmo na faculdade, mas eu depois voltei, fiz questão de voltar, e também foi mesmo isso, tipo, sanidade mental, tipo, é super bom, especialmente num dia, tipo agora um fim de semana ou assim, quando tu estás cheio de trabalho, tu conseguires desligar e ires para outro universo, e um universo que eu já conheço porque eu cresci naquilo, não é? Ou seja, o skate é uma comunidade bastante aberta no sentido que, pá, é quase das poucas modalidades que eu posso ir a qualquer lugar do mundo, eu chego ao sítio, não posso não falar a língua, eu posso cumprimentar as pessoas e estamos logo a andar de skate. E somos quase amigos. Que não é uma coisa muito usual, se tu pensares, tipo no basquete, tu não chegas a um sítio, pá, se a outra pessoa quiser jogar tudo bem, mas não é normal chegar lá, se ele quiser estar só a mandar lançamentos sozinho, está sozinho. Mas o skate tem uma comunidade, pá, que eu adoro, que é, podemos ir a qualquer sítio e somos praticamente logo amigos. E estamos pronto, e depois não, apesar de ser um desporto que, pá, depois há uma componente psicológica de tentar a manobra, de como é que eu posso otimizar isso, há ali... Sim, mas isso há em todas as áreas. Há em todas, mas pá, eu estou a andar de skate, eu não estou a pensar em resultado X, teorema Y, pressão da força do pé, não, é tipo, quero andar só. Não digo que estejas só a existir, não é? Mas estás com a maior parte dessas fichas desligadas, não é? Sim, sim. E estás só numa de e depois, os teus instintos. E depois acontece uma coisa engraçada que é, tu também deves notar isto, que é, depois de, ou seja, tens um período de grande concentração, depois desligas e fazes fazer uma atividade destas. Depois, quando vens, parece que a tua mente vem
com novas ideias. refrescada. Sim. Eu tenho pá, é aquelas coisas que nos irrita, não é? Eu, das melhores ideias que alguma vez tive foi sempre dentro da água, a nadar. Eu digo, não há estímulo nenhum. Estás a fazer um movimento repetitivo às vezes durante 1 hora, não é? Estás sempre a nadar, aqueles 25 metros, estás a ir para a frente, para trás, para a frente, para trás, para a frente, para trás. Pá, já sabes quantos azulejos é que há na piscina, já fizeste tudo o que podes fazer para entreter a tua mente. Ela começa a disparar ideias completamente novas, a ter imensas ideias. E a mim eu tenho uma relação de amor-ódio um bocado com a natação nesse sentido, porque tenho imensas ideias e não tenho onde as apontar. Okay. Já me aconteceu, eu já tive tão boas ideias e uma delas foi recomeçar o podcast, spoiler alert. Foi enquanto eu estava na piscina e eu disse, pá, eu não tenho vontade propriamente de estar a continuar com os conteúdos que ando a fazer. Havia uma coisa que eu adorava fazer, não é? Que era o podcast, mas porque é que eu parei? Comecei a questionar isto tudo e em 40 minutos um cérebro sozinho pensa muito, muito. E lembro-me perfeitamente que saí da água e foi, vou ao cacifo, vou escrever já isto e depois voltei para dentro da água e continuei a nadar. Mas teve de acontecer. Eu ia-te perguntar agora um bocado mais não digo uma curva de 180 porque acho que não vais para muito longe, não é? Isto depois acabamos por encontrar sempre uma relação entre tudo, não é? Que é dentro da tua vida pessoal, não é? O que é que foram assim 3 ou 4 pequenas ações que tu conseguiste desenvolver agora nos últimos anos, que tu achas que qualquer pessoa pode fazer e que ia aumentar a sua produtividade a nível exponencial? Seja em termos de eficiência, sei lá, na pesquisa muitas vezes, em termos de escrever coisas, sintetizar ideias, não sei, eu estou a tentar entrar numa área que não é minha, não é? Que é a questão da investigação, não é? Mas o que é que tu consegues retirar daí, assim, 4 ou 5 ideias? Mas estás a dizer a nível de investigação ou a nível tipo concentração para uma pessoa normal? Para uma pessoa normal, o que é que um investigador conseguiria dar como assim uma pequena dica para uma pessoa que está a desempenhar as suas funções no seu dia-a-dia? Pá, estas coisas eu tipo, nem tem nada a ver com a minha investigação. Eu até pronto, é aquelas conversas do Huberman que a gente falou. Eu posso dizer, se for a nível de... É melhor, antes de dizer estas 3, se quiseres uma cena mais de investigação, pá, eu acho que a principal coisa é tu achares um tópico. Isto para investigação, tipo, se calhar mais geral, que é achares uma coisa ou um tópico, pá, que tu achas realmente interessante e que tu queres resolver, ou melhor, tu não queres resolver, tu queres que ele seja resolvido. Pode ser por ti ou pode ser por outra pessoa, não interessa. Ou seja, tu não podes pôr o orgulho de eu quero resolver o problema X. Não, eu tenho interesse no problema e eu gostava que o problema fosse resolvido. Por isso eu vou fazer o meu esforço. Se a pessoa X tiver uma contribuição, eu quero saber o que ela fez, o Y igual, porque o teu objetivo não pode ser um objetivo egoísta. Não pode ser de eu quero tipo o mérito ou o prémio de ter... Não, tu tens que deixar de lado e eu só quero tipo, que aquilo seja resolvido. Ou seja, teres um interesse sobre algum problema, seja dentro da tua vida ou dentro da empresa ou etc. Nem tem que ser contigo. Ou seja, porque isso faz com que primeiro o teu ego desliga-se um bocado, porque tu não dependes de resolver o problema, porque nem é o teu propósito, e faz com que tu estejas muito mais aberto a falar com mais pessoas e a pesquisar todas as literaturas e tudo o que tu possas querer para esse objetivo. Isto a nível tipo, mais high level, cenas mais implementáveis. Pronto, nós falámos tipo, durante as aulas cenas do Huberman, também foi das razões para qual ligamos, começámos a ligar mais, e algumas coisas que eu tirei de lá e realmente eu aplico no meu dia-a-dia é aquela cena da morning sunlight, ou seja, todos os dias eu acordo, eu faço questão, primeira coisa, tipo antes de comer, antes de qualquer coisa, eu saio de casa e dou uma volta de tipo 15, 20 minutos, se tiver mais, aquelas coisas que ele diz, se tiver mais nublado, um bocadinho mais tempo, se tiver muito sol, pode ser menos tempo. E isso, para mim, resultou porque, ou seja, as minhas manhãs, tipo, no meu doutoramento, ou seja, durante quase 5 anos, até antes, porque até no mestrado era assim, quase durante 10 anos, eu acordava e estudava a manhã toda. Ou ias para as aulas, mas tinha que estar muito concentrado. Então eu consigo realmente ver a diferença, porque eu já faço isto há algum tempo. E eu notava que quando eu acordava e literalmente ia logo para o computador estudar ou ia logo para as aulas e não fazia isto, demorava-me um bocado de tempo ao meu cérebro ligar. Eu começar tipo, a perceber os conceitos ou para aquilo começar a fazer o clique.
e demorava meia hora, 45 minutos para eu, ou seja, eu primeiro estava quase assim, ok, estou a perceber, vai para ali, o X, o Y, depois, ok, já estou a perceber, e o meu corpo quase que se ligava. E eu notei, quando eu comecei realmente a ver tipo Morning Sunlight todas as manhãs, eu ia trabalhar e nos primeiros 5 minutos eu estava operacional. Ou seja, isto para mim foi ótimo, porque o que eu conseguia fazer tipo, em 2 horas, agora se calhar faço 1h30, quase ganhei 40 minutos de trabalho sempre. Porque não, pronto, também deve ser esta percepção que não é tanto o tempo que tu estás a fazer a tarefa, mas também é o teu nível de concentração na tarefa. Tal e qual. Às vezes eu arrasto tarefas durante 3 horas que na verdade aquilo se calhar ocupou 2 horas. Pois. Mas há ali 1 hora em que eu às vezes escrevo uma frase e fico a olhar. E já estou a pensar noutra coisa. Epá, esqueci-me de ter marcado aquela coisa. E o meu cérebro já está noutra. Mas eu também não tenho síndrome nenhum no sentido de ser diagnosticado, não é? Mas sou muito distraído. Estou a pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. E se for preciso até durante as nossas explicações, eu posso dizer que em 1 hora era tipo 50 minutos de concentração total. Estás a ver? Havia ali 10 minutos em que eu estava a pensar sobre outras cenas. Completamente. Mas eu estava a ouvir o que estava a ser dito. Pois, mas mesmo assim disfarçavas bem. Aquilo estava a ser assimilado. Eu estava a entender e até eu próprio às vezes estava a explicar cenas, mas o meu cérebro está noutro sítio completamente diferente. Ok, não era o foco principal. Mas não era o foco principal, mas eu consigo ter 2 focos ou 3 focos ao mesmo tempo. O que é bem fixe, parece um super poder, de certa forma. Porque justamente eu consigo... para um homem, né? Esquece. Se bem que a Rita diz que mesmo assim eu distraio muito, mas faz parte disto, mas nós não temos os superpoderes delas. Bem fixe, a cena do Morning Sunrise. The Morning Sunrise, Sunlight. Pronto, isso é uma coisa que eu faço sempre. Depois outra coisa que também fazia, que era um erro que eu fiz durante muito tempo, eu forçava-me a trabalhar tipo muitas horas de seguida. Eu era capaz de trabalhar tipo, quase no pico do meu mestrado, sei lá, 5, 6 horas seguidas, tipo, sem parar. Quase que só parava para ir à casa de banho. E pronto, fazia com que tu num dia trabalhasses 12, 14 horas, que não é bom, estás a ver? Não é saudável. Não é. Mas depois depois de aprender isso, eu falo daquelas coisas de fazer intervalos tipo de 1h30 e depois mais de 1h30, 2 horas. Havia uma ciência, mas tu basicamente não conseguias ficar tão concentrado. Então o que eu comecei a fazer foi comecei a dividir o meu tempo em blocos de 1h30. Ou seja, quase que depois de 1h30 eu forço... ciclos de Pomodoro, não é? Eu forço-me a sair fisicamente do sítio que estou a trabalhar e ir comer qualquer coisa e sair à rua. Ou então, se eu quiser estar a trabalhar... Mas nunca durante grandes períodos, não é? Ou seja, não vais para a rua durante 3 horas. Não, tipo, coisas pequenas, tipo 5 minutos, se for preciso. Ou se eu quiser estar mesmo a trabalhar, vou ao telemóvel um bocado, volto para a secretária ou volto para o gabinete, o que é que eu faço? Mudo o tema. Mudas o tema como assim? Mudo exatamente o que estou a trabalhar. Ou seja, ok. Eu não trabalho. Quando tu disseste muda o tema, pensei que era o tema de telemóvel. Não. Passou do branco para o escuro agora, zuma. Não, estava a dizer. É muito raro eu trabalhar num problema mais de 1h30 de seguida. Eu prefiro trabalhar 1h30 noutro problema e, se for preciso, 1h30 depois. Ou seja, porque eu sinto que ao fim de 1h30, mesmo que eu faça progresso, já vão ser coisas incrementais. Então eu prefiro dar o tempo de descanso e, se quiser, volto depois. É um bocado aquela curva, não é? Do rendimento, ou seja, tu tens o rendimento alto durante 1 hora, 1h30, mas depois ao final de 1h30 o teu rendimento começa a descer bué, ao final de 3 ou 4 horas o teu rendimento está baixíssimo, mas é super engraçado. E isto havia mesmo uma palestrazinha no YouTube que era ele a explicar aos alunos como é que se devia estudar. Era ele, o rendimento está aqui, depois fazem uma pausa, ele não volta tal e qual como estava, mas volta quase a isso, não é? Em vez de estar a 100% volta aos 90%, depois fazem outra pausa, volta aos 80%, mas faz outra pausa, em vez de tentar só batalhar um bocado por cima daquilo, não é? Sim, e isso e também voltando atrás, é um bocado das coisas mais difíceis no início do doutoramento, que eu fiz muito mesmo, que foi porque tu no início tu não sabes o problema que vais trabalhar, tu tens que trabalhar, tens que desenvolver.
Pá, então eu ficava horas e horas e horas seguidas a tentar ver um problema, ou se este problema é interessante, e a tentar resolvê-lo ou ver, e quase não era flow, era tipo, é muito forçado. A tentar forçar eu arranjar um problema ou arranjar uma solução. Ou ter interesse em algo, não é? Ou ter interesse, porque é normal, porque ao início nós não sabemos o que é que vamos fazer, estamos perdidos. E é tipo forçar. Pá, e, tipicamente de geral, tipo, na vida, tipo, tudo o que é forçado nunca é bom. É sempre muito, se a coisa for mais fluida, é sempre melhor. Por isso é outra coisa. Eu tento sempre dividir em blocos de Hora e meia. hora e meia. Mais alguma cena aí nesse protocolo? Depois há uma coisa que eu também faço de manhã, que é antes de começar. Ele tinha também tinha um podcast que ele falava que era bom nós focarmos o olhar. Pá, é tipo pôr aqui um ponto e tu focas no ponto durante tipo 30 segundos ou assim, para treinar tipo quase o teu sistema visual, e depois disso, depois de focares num pormenorzinho, voltares a trabalhar, é bom. Então eu começo quase todas as manhãs, eu ponho tipo um símbolo no computador, tipo olho para aquele símbolo tipo, bem concentradamente, tipo, tento quase fazer blur de tudo o que está na periferia. E depois vou trabalhar. Esta eu não te consigo dizer se realmente tem muito efeito ou não. E às vezes eu pareço só um bocado maluco porque estou tipo a olhar para um símbolo e é tipo, ok, tipo, não é tão fácil fazer Mas se calhar para em ti ambientes é isso, públicos. para outra pessoa pode ser fazer 30 segundos de respiração profunda, meditação, de olhos fechados, ou uma cena assim. Pá, eu lembro, eu não consigo dizer os pormenores porque já foi há algum tempo, mas eu lembro-me que na altura eu vi isso e tinha a ver com, pronto, o sistema visual, tipo, no nosso cérebro ocupa, eu acho que é 70% do processamento. Então havia um estudo de fazer estas técnicas de focar muito visualmente em objetos e Para ativar uma data de regiões. ativava ali umas coisas que depois tinham mais impactos no cérebro no geral. Sim, tudo aquilo que nós fazemos acaba por estar um bocado relacionado com o resto, não é, da nossa vida. Ou seja, sim, e se tu pensares, tipo, a cena visual é super importante na vida em geral. Tipo, a razão pela qual o TikTok e o Instagram são tão apelativos é pela cena visual. Tal e qual. Porque imagina que havia uma rede social só de som ou só de tacto. Tacto pronto, não sei como, mas só de som. Certamente não ia dizer a mesma coisa, porque ou faz uma experiência, tira o Instagram e ouve só o som e começa a fazer swipe. Tipo, não te vais manter, não faz muito sentido. Não faz. Mas se tu vires agora uma coisa vermelha e depois uma bola a cair e tipo, há um som com a bola a cair, etc. Já há uma data de estímulos. um bolo, tipo. A questão visual, isso para mim é super transparente a partir do momento que eu tenho isto no meu próprio telemóvel. Criei um atalho em que eu clico 3 vezes no. Tu no contaste botão de aquela ligar, cena de tirar tira cor, todas as cores, Yeah. fica a preto e branco. Eu lembro-me disso. E parece que tira o estímulo todo de estar nas redes sociais. Porque o Instagram é fixe porque está cheio de cores. Não é? Sei lá, aquilo ganhas interesse em mandar mensagens, em ouvir audiobooks, em ouvir podcasts e pouco mais. O telemóvel de repente não tem piada nenhuma porque não tem cor. E acho que isso é fixe de tornar um smartphone numa versão um bocadinho mais dumb, um bocadinho mais burra. É fixe essa questão da cor. Assim, a jeito de encerramento, eu gostava de te fazer uma pergunta que não digo que faça a toda a gente, mas acho que é uma forma engraçada de tentar perceber onde é que tu estás, não é? Que é, se tu tivesses de falar com Estamos em tua casa, não é? Se tivéssemos agora o João de há 10 anos a entrar, era um miúdo com 21 anos, né? Ou 18, depende da perspectiva. Se for da minha perspectiva, tinha 18, a tua tem 21. O que é que tu lhe dirias em relação aos 10 anos que estavam por vir? Não é? Que conselho é que lhe davas? No fundo, o que é que tu gostavas de ter ouvido antes de ter metido nesta aventura dos últimos 10 anos? Primeiro que as notas não interessam muito. Eu lembro-me que quando entrei, mesmo
licenciatura e no ensino médio eu estava muito focado em notas e queria ser o melhor aluno e às pautas, e se o X ficasse à frente ou se o Y ficasse atrás, aquilo tinha uma reação comigo. E pá, eu acho que à medida que tu vais avançando, tu percebes que é totalmente, pá, não interessa mesmo nada. E mesmo quem diz notas, prémios, esse reconhecimento, esse hype que tu podes ter em dizer que tens um doutoramento ou que tens X ou Y, mas isso é totalmente irrelevante. Porque vem um bocado àquela conversa que nós estávamos a ter, que é, se o teu propósito for, ou seja, eu estou a entrar neste curso porque eu quero aprender sobre engenharia, sobre robótica, sobre energia, sobre telecomunicações, sobre como é que os satélites funcionam, isso não tem que estar aprendido, ou tipo, não tem que estar, isso não implica que tu tenhas que ser o melhor aluno. Tu podes ser um aluno médio e podes ter vários interesses que vão complementar isso. Por isso eu acho que no sistema de ensino em geral dá-se muito valor a notas e depois a skills que são totalmente, que não servem para nada, que é eu tive cadeiras de faculdade de álgebra linear que tínhamos de estar a fazer frações à mão e que não podíamos usar calculadora. Eu percebo que não se possa usar calculadora para ter um mínimo de cálculo mental, mas chega a uma certa altura que não faz sentido. Tipo, toda a gente usa calculadora, ou MATLAB, como tu sabes que eu gosto bastante. Mete no MATLAB, mete numa calculadora. Não são esse tipo de skills que vão definir quem és. E não vão definir se és melhor engenheiro ou pior engenheiro, ou melhor pessoa. Por isso eu acho que conselhos, dar menos importância às notas. Claro que não, tu tens que passar. Mas na minha perspectiva, eu prefiro passar uma cadeira e percebê-la realmente como eu quero perceber e ter pior nota, do que não perceber a cadeira e ter 18 porque fiz 15 testes e percebi o que é que eles querem. Não tenho interesse. Percebo. Porque se calhar tinhas dedicado o tempo de fazer esses 15 testes numa coisa que tivesse mesmo interesse. Sim, e porque se o teu objetivo é realmente perceber as coisas e pronto, no meu, de fazer investigação e de realmente perceber como é que estas tecnologias fazem para tu conseguires criar, é totalmente, não te interessa seres uma máquina a fazer testes. Não interessa. E é isso, acho que as pessoas dão muita importância. Aliás, quando das reações que eu tenho mais é quando eu digo que mestrado, doutoramento, sério, mas eras bom aluno, quanto é que tiveste no exame 12º? Ou qual é que foi a tua média de mestrado? Ou qual é que foi a tua nota de doutoramento? Ou qual é que... Tipo, não interessa. Não é esse o objetivo. Mas é curioso que para 95% das pessoas, se tu disseres tive 15, ok, mas tu disseste tive 20, ou tive 18, ou tive 19, fogo, então aí realmente és bom. Aí realmente o valor vem da nota. Mas não quer dizer nada as notas. Que é uma coisa que não quer dizer nada. Por isso eu diria que não dar tanta importância a notas. Nada te garante que aquela pessoa não tenha acesso ao teste, simplesmente. Sim, não. E outro conselho que também daria é as pessoas aproveitarem realmente os professores que têm e começarem-se a empenhar cedo nas coisas. Porque realmente faz uma diferença enorme, que é, se tu acordares e realmente começares a estudar e a teres interesse 3 anos depois ou no início. Porque no início tu vais interagir com 15 professores de 15 áreas diferentes e vais realmente conseguir perceber o que é que eles fazem, ou vais conseguir tirar alguma coisa deles se realmente se a tua cabeça estiver direcionada para aí. E eu próprio não, ou seja, não comecei logo no início com hábitos de estudo excelentes e a ler os manuais e a ir às dúvidas. Ultra rara. É ultra raro. É ultra raro. É um Pokémon Shiny na faculdade. Esquece, é super raro. Mas realmente eu acho que pode fazer diferença. Aliás, mas pronto, se isso for a tua paixão, porque, mais uma vez, eu acho que tens que estar a fazer uma coisa, que seja na faculdade ou pronto, na vida, que tu gostes. E que, se for realmente a tua paixão e uma coisa que tu realmente queres saber aquilo, não interessa, pronto,
tu podes ter o artigo, podes ter o prémio, pronto, está lá. Mas tu, ou seja, das coisas que eu gosto mais no meu doutoramento, não é a nota que tive, se ganhei algum prémio ou não ganhei algum prémio, é pá, eu tinha um problema que achei interessante e eu consegui perseguir o problema durante este tempo e consegui fazer um avanço, uma coisa que eu não sabia e que depois turns out, pá, que foi inovador e as pessoas também valorizam. Mas, ou seja, a fonte de motivação e de prazer tem que ser muito interna. Não foi nada externo que viesse. Não pode ser externa. Eu vejo isso um bocado no meu dia-a-dia, agora na jornada para o Ironman. Sim. Acho bem fixe. Quem vê de fora, aquilo que deve achar é ele está lá pela medalha, ou ele está a fazer isto para ter o título de Ironman, ou poder fazer uma tatuagem nova, ou assim. Mas eu acho bem engraçado eu entrei nisto como entraria noutra coisa qualquer, numa de isto vai-me fazer descobrir tanta coisa nova sobre mim próprio. Estou bem curioso sobre a jornada, sobre aquilo que vai desbloquear ou não. E ainda ontem fui fazer uma corrida longa à noite. E pá, estava em Belém, eram 8h15 da noite, tinha de fazer ainda 13 km para casa, estava no meio do nada, sozinho, só com o telemóvel, só com fones e eu, uau, onde é que eu estaria se não fosse isto, não é? Ou seja, se não tivesse começado esta jornada, uma sexta à noite normal, num gajo da minha idade, era pá, se calhar estava a beber uns copos com os amigos meus, né? Mas a jornada que me levou é muito mais do que qualquer coisa externa, não é? É uma jornada interna e eu aí vejo algumas pontos, pelo menos nas nossas conversas já percebi que tem. E porque isso depois tem outro efeito que é. E isto é quase meio budista, não é? Que é. Tu não estás a pôr o teu bem-estar e a tua felicidade nas mãos do outro, que é. Imagina, tu fazes o Ironman e tu estás bastante contente com a tua performance, ou fazes o doutoramento ou um trabalho ou etc. Se tu estás realmente com a tua performance, não te vai interessar muito se tu ficaste em primeiro, em segundo, em terceiro. Se o seu objetivo for ficar em primeiro ou em segundo ou em terceiro, ou ganhar o prémio X, tu estás a pôr toda a tua felicidade nas mãos do outro. E aí és uma maneira miserável de és um puppet, não é? Porque se tu ganhas o prémio vais ficar super feliz até ao próximo prémio, até à próxima. Ou seja, a tua fonte de felicidade é uma fonte externa. É totalmente externo, sim. Isso é uma maneira muito triste de viver a vida. Não sei, se calhar há quem seja feliz assim, não é? Mas acho uma maneira, pelo menos, um bocado nessa visão do budismo, acho uma maneira muito superficial, não é? De viver a vida. O colocarmos em cima do outro o peso da nossa própria felicidade, mas acima de tudo da satisfação na vida, não é? Isso é... E pá, eu também posso dizer que também estou a falar, pronto, porque tenho 31 anos, aliás, tu tens 23, não é? Pronto, ainda és bastante mais novo do que eu. Eu se calhar com a tua idade também não pensava assim, porque realmente se tu cresces e és sempre o melhor aluno e se recebes sempre palmadinhas nas costas, tu claro que gostas desse tipo de feedback, não é? E quase que te habituas, quase que se fosse inconscientemente. Estás a treinar o teu sistema para isso, não é? Claro, e o que eu disse ao início da minha carreira académica e enquanto aluno eu era competitivo. Era bastante competitivo e por isso é que também trabalhava muito. Por isso também foi com aprendizagem, ok? Ou seja, tipo, não estou a falar porque também nunca fiz o contrário, estás a ver? Sim, agora estás numa posição em que consegues olhar para trás e consegues ver que, pá, se calhar aquelas coisas que tu podias ter feito de outra forma, não é? E se calhar teria sido muito mais tranquilo, teria causado menos stress. E as coisas que tu valorizas, estás a ver? Tipo, não interessa aquela coisa de pronto, que estavas a dizer das pessoas dizerem tens um doutoramento X, Y e Z. Pá, é bom, fazes os 5 minutos de conversa, mas pá, isso não pode ser a tua fonte de felicidade das pessoas reconhecerem em ti qualidades X, Y e Z, não é? Porque, mais uma vez, se tu fizeste por ti e porque era uma coisa que tu tinhas interesse e que o teu objetivo era resolver o problema, independentemente de seres tu ou o outro, tu querias era avançar. Por isso é que eu acho que a investigação é uma área tão nobre. Porque, se tu pensares, nós estamos a tentar avançar o estado da arte, estamos a tentar avançar a ciência,
E claro que nem toda a gente na investigação pensa desta forma, e claro que há muito ego. Claro que há muito ego. Mas se tu vis desta forma, é uma posição que, pá, nós estamos a tentar realmente fazer com que a tecnologia avance e não tem que estar necessariamente dependente de nós e do nosso trabalho. Se calhar o trabalho que eu fiz hoje, ele só vai ser reconhecido daqui a 10 anos. E, aliás, daqui a 200, há muitas histórias dessas. Sabes quem é o Ramanujan, o matemático? Eu acho que já ouvi. Havia um filme sobre ele, como é que se chamava? The Man Who Saw Infinity, acho eu. Pá, ele era um matemático indiano que trabalhou com um tipo que era o James Hardy, que acho que foi no... Não quero estar enganado. Nós já falámos dele. Yeah. Mas pronto, ele era um matemático indiano, acho que foi para Cambridge trabalhar com o James Hardy, que era um matemático bastante conceituado. E ele trabalhava... Foi um que nunca teve na escola, sim, não é? ele nunca teve na escola, e ele tinha muita... Ele tinha tipo intuição matemática. Quase que dava um problema e ele dava a resposta. Não havia provas, não havia nada. E as pessoas eram, mas o que é que está aqui a acontecer? De onde é que vem? E ele não sabia explicar. E ele dizia que havia uma deusa que falava com ele nos sonhos e lhe punha as formas na boca. Ou seja, ele dizia as formas e ele dizia que estava quase a canalizar por deuses. Aquilo quase que não vinha dele. Era uma cena marada. Mas ele ao início foi bastante criticado porque ele não sabia provar as cenas. Pá, mas ele fez imensos avanços. Mas o trabalho dele, na altura, não foi muito usado. Mas passado não sei quantos anos, a matemática que ele fez está a ser usada tipo, em física. Estudar buracos negros, cenas maradas. Ou seja, muitas vezes tu precisas de dar muito tempo para sequer o teu trabalho ser reconhecido e depois usado. Ou seja, tu teres a mentalidade de eu vou fazer este problema vai ter este impacto vai ganhar o prémio e isto vai acontecer nos próximos 5 anos e eu vou ser famoso daqui a 10, é uma perspectiva muito... Para além de ser egoísta, é irrealista. A ciência não funciona assim. A ciência tem o seu próprio ritmo, a sua própria cadência. Dos casos. Pois, tem a sua própria cadência. Dos maiores avanços que tu tens na ciência foram sempre de figuras controversas e que vieram sempre com muito tempo espaçado. E aliás, estavas a falar de tipo de saúde mental ou seja, uma mente que está mais ativa. Depois, claro, a cabeça não é fácil de desligar e isso leva a mais ansiedade. Pá, e tu na matemática tens imensas histórias de matemáticos bastante famosos que depois sofriam imenso de ansiedade. Pá, um dos casos mais icónicos que eu conheço era o Gödel, Kurt Gödel. O Gödel, ele trabalhava em lógica e... lógica, tipo a lógica dos computadores. Ele era matemático, mas trabalhava... no meio de lógica. Ele também acho que escreveu um livro de filosofia. Pronto, mas era tipo fundamentos de matemática. E ele chegou a uma certa altura que trabalhou tanto e começou a ficar tão paranoico que ele pensava que as pessoas estavam a tentar envenenar. Entrou nessa ideia na cabeça. O que é que aconteceu? Ele deixou de comer comida que só a mulher é que podia preparar a refeição dele. Ele não confiava em mais ninguém porque pensava que alguém estava a tentar envenenar. O que é que aconteceu? A mulher dele morreu e passado não sei quanto tempo ele morreu porque deixou de comer. Ele morreu à fome. Uau. Estás a ver? Por isso, é quase que o gênio e tipo a opção é boa, mas depois tu não andas de skate, se não andas de skate, sentas a pipoca completamente. Vais fritar bué. Se o Gödel andasse de skate ainda estava vivo. Porque este caso é quase tipo dava para fazer um filme, estás a ver? Houve aquele filme aquele da bomba atómica do Oppenheimer, podiam fazer um filme na boa sobre isto. E aliás, ele aparece só no filme do Oppenheimer, lá numa cena quando o Einstein está a caminhar na floresta na Alemanha, o gajo aparece. Que fixe. Não, esse filme, para quem gosta de ciência e conhece assim os nomes influentes da altura, aquele está muito fixe. Sim, está muito o fixe. Feynman. Não, aquilo mete lá toda a gente e assim, quem gostar de ciência, né, vai conseguir ver as pessoas e perceber mais ou menos quem é que aquela pessoa é. Mas também há um detalhe muito interessante no Oppenheimer, é que eles fazem questão de dizer o nome daquela pessoa várias vezes, para tu teres a certeza quem é que é,
E quando já não falam daquela pessoa há tipo meia hora no filme, porque o filme tem para aí 3 horas, o que é que eles fazem? É estilo, o Dr. Oppenheimer não sei o quê, e depois corta para uma cena em que é um shot só da cara do Oppenheimer. Para o público se relembrar, ok, a cara que eu tenho de associar a este nome é esta. E por acaso em termos cinematográficos está muito fixe também. E também sonoros, tipo... aquelas bandas sonoras, pá, eu adoro tipo o Hans Zimmer, estás a ver? Não, aquilo está épico. Por acaso eu acho que o Hans Zimmer não fez a banda sonora dele, pá, mas é semelhante. É semelhante, está muito fixe. Aquelas tipo shots épicos, estás a ver? Não, tal e qual, a explosão das bombas e tudo aquilo é brutal. É. Bem, João, onde é que as pessoas te podem encontrar, contactar, no etc? No técnico. Ermita. No técnico é a minha casa. No skatepark também, né? No skatepark. Pá, eu tenho Instagram, mas... Aliás, pá, o meu Instagram é só cenas de skate. Ok. Não tem nada... Não tenho nada de académico. Ok. Bem, mas se alguém alguma vez tiver alguma dúvida para o João, pá, mandem mensagem assim e eu faço reencaminhamento. Sim. Também questões que surjam depois desta conversa, qualquer coisa. Sim, não sei se estiveres ouvintes, sei lá, querem... Pá, estão a pensar em ir para o técnico, estão a pensar em seguir um mestrado, um doutoramento e também se quiserem tipo uma perspectiva, sim. Pá, na boa. Com certeza. E também se precisarem de explicações na área de matemática, pá, é uma pessoa que eu até agora, pá, talvez uma ou outra professora me conseguiu cativar de certa forma um bocado como tu, porque respondia às minhas perguntas um bocado fora da caixa, né? E acho que o João tem uma forma de ensinar super interativa e acho mesmo fixe. Portanto, se algum de vocês estiver a precisar de explicações, também podem falar comigo, que eu dou-vos o número dele e vocês contactam. Porque isso também é uma cena que tem a ver com a cena de ensinar, que é porque muitas vezes, pá, quase que a minha mentalidade, quase o meu lema é tipo, não há dúvidas parvas, todas as dúvidas são válidas e tu precisas sempre de perceber de onde é que vem a dúvida e pôr-te quase ao nível do aluno para tentar explicar. E muitas vezes as dúvidas nem são dúvidas algébricas da matéria. Porque essas partes até... Pronto, se um aluno for bom em matemática, ele vai resolver a equação, ou se não resolver a equação ou o sistema linear, não sei o quê, eu dou ali um toque e ele vai perceber. Muitas vezes as dúvidas, que é uma coisa que nós costumamos falar bastante nas nossas aulas, é para que é que isto serve? Tipo, o contexto. Porquê é que eu preciso aprender isto? Como é que isto se relaciona com isto? Qual é que é a aplicabilidade disto? Qual é que é a aplicabilidade? Porquê é que tipo, as variáveis aleatórias contínuas e discretas existem? E muitas vezes, pá, quase o papel do professor é guiar e quase dizer, ok, esta área relaciona-se com isto. Tu ainda não vais conseguir fazer, mas se pegares nesta teoria e juntares isto, tens... e motivar de baixo para cima. E não só dizer, não, pronto, essa dúvida não está no contexto da cadeira, não sei bem. Pá, e eu acho que isso, aliás, na minha experiência também enquanto aluno, porque é o que eu também estava a dizer, que é, antes de seres investigador, professor, etc., tu és aluno. E tu tens que... Eu tento sempre ensinar e fazer investigação como eu gostava que me ensinasse e como eu gosto de aprender. Por isso, tudo o que eu estou a ensinar e estou a ensinar a alguém ou que estou a investigar, eu tive de aprender. Então, as dúvidas que tu tiveste, eu já tive algumas, outras não tive, bastantes não tive e até estou a aprender com isso, mas tu tens que ter a humildade de te pôr outra vez no papel do aluno. E acho que é isso que se perde muitas vezes à medida que vais avançando, especialmente na carreira académica, no conhecimento, e começas a saber mais coisas mais avançadas, a pessoa perde essa noção de realidade e... Ok, mas para que é que as equações de segundo grau servem, ou para que é que a probabilidade serve, ou a estatística? E... Tal e qual como Einstein dizia, não é? Pois, e se tu perdes isso, pá, primeiro perdes quase a capacidade de falar com pessoas e de explicar o que é que tu fazes. Porque nós falámos disto, que é tu não tens de saber nada do meu doutoramento, mas eu em aula já te expliquei mais ou menos as coisas dos outliers, as coisas das medianas, de porque é que influenciam, e tu não precisas ter um doutoramento de 5 anos para perceber estes conceitos. E se algum dia te perguntar, ok, tu sabes mais ou menos isto,
E isto, pá, tu só tens a ganhar, eu também só tenho a ganhar porque consegues chegar a um público mais geral. E depois há outro fenómeno que é interessante, que é as perguntas, a maior parte das perguntas para a maior parte dos problemas, elas acontecem nesse nível. Num baixo nível como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Depois o que nós temos de traduzir essas perguntas matematicamente para problemas concretos que depois, com doutoramentos e anos de experiência, tu consegues resolver. E eu próprio já fiz esse erro. É sempre mal tu ires do nível matemático mais alto, tentares arranjar um problema e interpretares no mundo real. Não é mais fácil passar do mundo real. É sempre mais fácil tu teres problemas reais que tu depois fazes simplificações, adaptas e geras um problema matemático. E eu próprio já tive essa tentação de tu tens pronto, porque depois tu tens ferramentas, ok, o que é que eu consigo resolver? Porque à medida que ganhas mais ferramentas consegues resolver mais coisas. Ok, vou criar aqui um problema e vou tentar resolvê-lo. Só que depois vais ver, ninguém se interessa. Ok. E isso é uma lição que eu também tive de investigação, que é tentar ir de problemas reais. Claro que não podemos resolver os problemas reais na sua totalidade, porque são muito complexos, não é? Temos de fazer simplificações, pronto, a vida é feita de simplificações, mas ter sempre uma mão ligada à realidade. E especialmente, pronto, se tu gostares mais de matemática, pronto, como eu gosto, é sempre tentador a pessoa ir só à matemática, mas é tentar ter uma mão na matemática, uma mão na realidade, na engenharia, para arranjar um equilíbrio fixe. Eu acho que tu és uma pessoa super ponderada e equilibrada e acho que quem nos ouviu consegue também perceber isso, ou seja, nota-se que o teu tico e o teco estão sempre a trabalhar, não é? Ou seja, és uma pessoa super ágil, não é? No pensamento e no raciocínio, mas também és muito ponderado, não é? Ou seja, consegues perfeitamente ver o lado A, ver o lado B, conseguir perceber as perspectivas. Eu acho que a inteligência tem muitos ramos, não é? Tens a inteligência emocional, tens a inteligência mesmo em termos espaciais, etc. Ou seja, tens várias secções. E eu acho que tu consegues, de certa maneira, andar de skate um bocado por todas, não é? E fazer aí uma boa ponte. Portanto, obrigado. A quem nos ouviu, não é um elogio no sentido em que acho que é mesmo real, não é? Acho que é mesmo verdade. A quem nos ouviu, bem, até à próxima, tudo bom. Aproveitem agora que vem aí o tempo de menor luz solar para saírem cada vez mais tarde de casa para os vossos 10 minutos de caminhada. De manhã, aconselho. No verão tinham de sair lá às 5h30 da manhã ou às 6 para apanhar logo aquela primeira luz, mas agora no inverno é mais fácil. Sai um bocadinho mais tempo. Acho que havia uma estatística, tipo no Reino Unido, como estava tão nublado, eles tinham que fazer tipo mais 20 ou 25 minutos. No contexto normal era tipo 10. Mas isso é uma pessoa normal que passeie o cão ou que vá ao supermercado de manhã. Sim, ou vá tomar o café, ou etc. É uma coisa que fácil de implementar. Acho que é muito fixe. Bem, malta, tudo bom, até à próxima. João, obrigado. Prazer. Obrigado.